Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite, amém? Acho que alguém me escutou. Boa noite. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Estamos aqui reunidos para aprender mais daquilo que o Senhor tem para trazer à nossa vida, amém? E é interessante, amados, nós entendermos que estamos aqui nessa noite reunidos com um propósito, amém? E o nosso propósito tem que ser entender mais daquilo que o Senhor tem para trazer às nossas vidas. Então, curva a tua cabeça, vamos orar, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Nós te damos graças em nome de Jesus, pela tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, pela tua palavra que é poderosa para salvar as nossas almas, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus, porque nós entendemos, Pai, nós entendemos que estamos aqui com um propósito, Pai. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos cumprir a Tua obra em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor conta conosco e nós podemos dizer: Senhor, estamos aqui, eis-nos aqui para cumprir o Teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, hoje nessa noite de ensino, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é estarmos estudando, né? E de fato, no culto de quinta-feira nós falamos sobre isso, e uma coisa que está muito forte no meu coração é estarmos estudando acerca da palavra do Senhor, no que diz respeito à vida de oração, amém? Mas uma coisa que está forte entre mim é um aspecto específico da vida de oração, que é a oração em línguas. Muitas vezes nos falta o entendimento do que vem a ser a oração em outras línguas. O que é que ela representa, o que é o tão famoso batismo com o Espírito Santo, né? Que muitas vezes a gente confunde com salvação, e são eventos distintos. Então, uma palavra que o Senhor trouxe a mim nessa noite é para que possamos estar trazendo luz nesse conhecimento, e eu creio, amado, que nós estamos uma nova dispensação nessa igreja, amém? Nós sabemos que existem as dispensações do Espírito, conforme a evolução dos tempos, mas existe uma dispensação que ela é muito particular na vida de cada um e na congregação da qual estamos inseridos. E nessa época que estamos aqui vivendo agora nessa igreja, nós estamos numa dispensação não só profética, mas uma dispensação também de uma pegada de oração. Porque, amados, o que vai mover o reino do Espírito é a minha e a sua oração. Tudo que está hoje concreto, visível e palpável é algo que já foi gerado primeiramente no reino espiritual. Nada do que é visível ao mundo externo não passou por um processo de mentalização e produção no reino espiritual. O próprio Deus, quando foi criar o mundo, ele primeiramente pensou e depois ele falou, mas havia um planejamento espiritual prévio. Ou seja, tudo que há no mundo real, no mundo palpável, ele foi previamente planejado no mundo espiritual. Por exemplo, essa cadeira da qual você está sentado, ela foi previamente planejada por um arquiteto, um engenheiro, alguém planejou essa cadeira para que ela sentasse. Da mesma forma, tudo que diz respeito às nossas vidas já foi planejado no reino de Deus. Mas para acessarmos a isso, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, a fé, e a segunda coisa, uma vida de oração. Porque, amados, não adianta eu e você virmos à igreja, entregarmos nossos dízimos e ofertas ao Senhor, estarmos aqui reunidos no sábado à noite, se nós não temos uma vida de oração em casa, no nosso trabalho, se a nossa vida não é uma vida de comunhão com Deus, o Senhor não pode executar o que Ele tem planejado. Vê como isso é interessante. Tudo o que existe nas nossas vidas, ela necessita ser acionado por meio da oração. Quando a gente fala de dispensação, o que é uma dispensação? Muita gente confunde dispensação com aliança. A dispensação é uma abertura no espaço do tempo, no cronos, no tempo normal, e é o chamado kairos, é o tempo de Deus, em que ocorre uma dispensação, ou seja, ocorre uma
apresentação diferente que você pode acessar as coisas do reino do Espírito. Essa palavra dispensação, ela vem do grego, uma palavra que significa ordenação. Mas eu gosto do conceito de dispensação quando você entende na sua casa uma dispensa. O que é uma dispensa? A dispensa é uma reserva. Então, tudo que tem na sua casa fica onde? Na dispensa. E aí você vai acessar aquela dispensa para você obter aquilo que você necessita. A dispensação espiritual é isso, é o tempo que o Senhor determinou com uma série de armários e de bênçãos que estão designadas para as nossas vidas. Mas para que possamos acessar, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? E sendo mais específico nessa noite, a oração em outras línguas. O que é a oração? O que é o batismo com o Espírito Santo? Você já parou para pensar que o batismo com o Espírito Santo é o quê? É você receber o Espírito Santo dentro de você? Sim ou não? Né? Todo mundo fica na dúvida. Sim ou não? A gente recebe o Espírito Santo quando nasce de novo? Como é que é esse negócio? Alguém já parou para se questionar disso aí? Amados, é interessante a gente entender que são eventos distintos, tá? Uma coisa é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, vamos lá em 1 Pedro, para a gente mostrar isso baseado na palavra, amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Verso 25: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, amado, quando nós escutamos o Evangelho, escutamos a palavra do Senhor, e nós aceitamos a Cristo em nosso coração, nós nascemos de novo. Como Pedro falou aqui, você nasce a partir de uma semente incorruptível. Que semente é essa? A própria palavra de Deus. E a Bíblia fala que a palavra de Deus nada mais é do que o próprio Cristo em operação. Então, nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, nascemos da palavra, o nosso espírito ele é imediatamente recriado em Deus. Naquele momento, de fato, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro do nosso coração. Tá, ok. Então, não fui batizado nesse momento? Não. São eventos separados. Por que isso? Aí vamos lá para o livro de Atos. Vamos mostrar na palavra de Deus por que é que são eventos separados e por que é que cristãos muitas vezes não acessam as bênçãos que o batismo do Espírito Santo e a oração das línguas ela pode nos proporcionar. Atos capítulo 8, no verso 14, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberá a palavra de Deus, isso o evangelista Filipe já estava pregando em Samaria, tá? Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo. O que é que essa palavra está dizendo aqui bem claro? A Bíblia fala que quando Filipe estava pregando o Evangelho, na região da Samaria, muitos se converteram, ouviram a palavra e se arrependeram dos seus pecados. Naquele momento, eles nasceram de novo. Porém, quando os apóstolos souberam que estava havendo grande conversão naquela região, eles sentiram a necessidade pelo Espírito de se dirigirem até aquele local para que pudessem estar batizando pelo Espírito Santo aquelas pessoas, para que elas pudessem estar capacitadas a executar
o chamado do Senhor. Tanto é que a Bíblia fala aqui, não há dúvidas de que havia conversão prévia. Porém, era necessário que fosse falado sobre quem é a pessoa do Espírito Santo. Amados, o batismo no Espírito Santo, quando a gente fala o revestimento de poder, nada mais é do que você dar a chave da sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Pai, a partir de agora você me governa de direito e de fato. Você entende a importância disso? Quando nós nascemos de novo, nós estamos assinando uma escritura de direito que pertencemos ao Senhor. Somos refeitos nele. O nosso espírito é recriado em Deus. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando nós entendemos essa revelação, nós estamos dando ao Espírito Santo a procuração de dizer: pode vir morar na minha vida e governar. A partir de hoje, eu sou completamente seu. Porque o batismo do grego nada mais é do que submersão, ou seja, você tem que ser afundado. O que é o batismo no Espírito Santo? É você ser literalmente afundado na glória de Deus. Amados, quando nós somos afundados na glória de Deus, você perde o controle sobre a sua vida. E a sua vida passa a ser plenamente do Senhor. Não que não fosse antes, mas agora passa a ser num nível que você não controla mais. E, amados, só está plenamente apto para fazer a obra do Senhor quem está completamente mergulhado na glória dele. A Bíblia fala, acho que é no livro de Jeremias, que existem águas, acho que Isaías quer dizer, Isaías fala que existem águas, as águas do Espírito, existem águas que elas dão nos artelhos, nos dedos dos pés, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos, mas tem águas mais profundas. Essa água mais profunda que o profeta Isaías ministrava, ele já estava profetizando sobre o batismo com o Espírito Santo. É você mergulhar além, numa situação em que você se joga, em que a sua cabeça está completamente recoberta e você é arrastado pela correnteza. Você entende como isso é profundo, amado? Você entende porque aqui tem cristãos que nascem de novo, mas não conseguem viver uma vida plenamente na vontade do Senhor? Por quê? Porque elas não permitiram que o Espírito Santo de fato governasse a vida delas. E isso só acontece, amado, quando nós nascemos de novo e somos batizados pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é você outorgar e dizer: Espírito Santo, você agora, de fato, governa a minha vida. Eu mergulho nessa água profunda e não tenho mais controle de nada. Por isso que é importante entendermos os princípios, as doutrinas básicas da Bíblia, como fala lá no livro de Hebreus, que é o arrependimento de obras mortas, que é o arrependimento dos pecados, que inclui o batismo nas águas, que é você literalmente sepultar o seu velho homem, mas ele fala também a oração em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo é uma doutrina básica, ela faz parte da vida de todo cristão. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, 17. Olha só o que ele fala aqui. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se algumas coisas mortíferas beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, amados, aqui é a grande comissão de Jesus. Ele já estava se ascendendo aos céus e estava dando orientações finais aos seus discípulos que estavam ficando na terra. E é interessante que ele fala aqui, amados, dos 5 grandes milagres que ele está falando, que iremos praticar no nome dele. Qual é o segundo que ele menciona? Vamos lá repetir? Falarão novas línguas. Então, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Por que Jesus falou que isso aqui era importante? Porque não tem como você expelir demônio, pegar em serpente e não fazer mal,
beber coisa mortífera e não te atingir, você não consegue executar o plano do Senhor na integridade do poder que Ele necessita, se você não tiver uma vida de oração em outras línguas. Isso é um mandamento do Senhor, onde Ele diz que quem crê e for batizado será salvo. Não basta só crer, não basta só se arrepender, nós temos também que acessar a plenitude da vontade de Deus no que diz respeito ao Senhor, e isso integra o batismo com o Espírito Santo e uma vida de oração em outras línguas. Olha que interessante, vamos agora para o livro de Atos, vamos voltar para Atos, no capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E amados, é interessante, vamos lá para o verso 8 agora, do mesmo capítulo, de Atos capítulo 1, diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Amados, veja só, veja como o batismo com o Espírito Santo é fundamental no nosso preparo para enfrentar a obra, para enfrentar os desafios do mundo e cumprir de forma íntegra, de forma adequada a carreira do Senhor. Jesus falou para os discípulos, nós estamos falando de homens que conviveram com Jesus. Perceba só, homens que viram ele andar sobre as águas, homens que viram ele fazer a grande multiplicação, homens que viram ele ressuscitar. A Bíblia fala quando ele ressuscita, depois ele anda com eles pelo caminho de Emaús, como a Bíblia mostra. A Bíblia fala que ele fica 40 dias ainda aqui na terra, pregando a palavra, ensinando, repartindo o pão, convivendo em comunhão íntima com o Senhor. E é interessante que a Bíblia relata que antes de Jesus subir aos céus, veja só como o batismo com o Espírito Santo é fundamental na nossa vida, e nós não podemos desprezar isso. Jesus podia muito bem dizer o seguinte: olha, é o seguinte, já dei a palavra, beleza? Então todo mundo aí recebeu a palavra, já sabem o que fazer, vocês já me viram operar, então vão lá, sigam aí, cumpram as minhas palavras. Mas não, ele ordena a eles: não se ausentem de Jerusalém até que o Espírito Santo os revista. Ou seja, vocês só estarão preparados para enfrentar os obras do diabo, só estarão preparados para cumprir aquilo que eu determinei de forma adequada e plena, se vocês receberem o batismo com o Espírito Santo. Antes disso, não saiam daqui, porque vocês vão ser atacados e não irão resistir. Veja, amados, como isso é fundamental. E aí no versículo 8 ele fala o seguinte: vocês receberão o poder. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, além de quando você entrega a chave da sua vida na mão do Espírito Santo e determina que ele vai governar a sua vida, o Senhor te dá outra chave. Que chave que é essa? A chave do poder dos céus, em que você acessa todo e qualquer poder que há necessidade para enfrentar toda e qualquer circunstância. Vê que coisa maravilhosa. Eu estava orando ao Senhor sobre o que ia ministrar, o Senhor trouxe essa revelação nessa palavra. Quando nós entregamos, como nós somos batizados com o Espírito Santo, nós de fato entregamos a chave do comando da nossa vida na mão do Espírito Santo, e o Senhor nos dá uma chave, essa chave mestra, que permite abrir tudo aquilo que eu e você precisamos, na plenitude do poder, para que a obra possa ser feita. Então eu estou precisando de quê? De saúde divina, oração em outras línguas, batismo com o Espírito Santo. Está aqui a chave, meu filho.
destrava, acessa. Eu estou precisando de quê? É salvação na minha casa? Oração em outras línguas. Está aqui a chave, você vai lá, abre, destrava aquele poder liberado sobre a sua vida. Eu estou precisando de provisão financeira. Batismo com o Espírito Santo, oração em outras línguas, você tem a chave na mão, destrava aquele poder, ele vem até você e você executa. Ou seja, amado, nós precisamos desenvolver uma vida intensa de oração em outras línguas. Porque, amados, sem a oração em outras línguas, sem esse revestimento de poder, como já provamos aqui, que é diferente do novo nascimento, mas que necessita ser realizado conjuntamente, quando entendemos isso, amado, nós passamos a desfrutar da plenitude daquilo que o Senhor tem disponível para nós. Sabe, tem um livro, né, eu queria depois que pudesse botar a imagem do livro aqui, é importantíssimo que toda a igreja pudesse ler esse livro. Depois a gente vai colocar a imagem aqui dele, é o livro do irmão Kenneth Hagin, que chama Línguas, depois do Pentecostes, em que, na verdade, são coletâneas de sermões que o irmão Hagin ministrou, e o seu filho, o irmão Kenneth Hagin Jr., fez a coletânea. Não é esse. Depois a gente vê isso aqui. Mas é fundamental, amado, que você leia esse livro e entenda esse aqui. Esse livro é poderoso. Esse livro, depois que você começa a ler, você não consegue parar de ler até terminar. E é uma leitura muito agradável. Não é uma leitura complexa, é uma leitura muito fácil de você digerir a informação. Então, amado, nós somos a igreja que pregamos a palavra da fé, temos o vídeo de oração, e eu te incentivo a ler bons livros. Um desses livros é esse aqui. Essa pregação de hoje é baseada nesse livro aqui. Línguas depois do Pentecostes. Você vai entender a profundidade do que a oração em outras línguas pode executar na sua vida. Sabe, amados, eu acho interessante isso, e é você literalmente, é o que o apóstolo Paulo fala, esmurrar a sua carne quando você está orando em outras línguas. Vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 1. O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo, diga comigo, com zelo. Repetir comigo, com zelo. Por que ele está falando aqui, procurai com zelo? Primeira coisa que ele fala é o quê? Seguir o amor. E, amado, deixa eu dar um parênteses aqui para falar uma coisa que é super importante. Não tem como você ter uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de oração em outras línguas, se você não anda em amor. Não tem. Tem muita gente que fica falando, o apóstolo Paulo ele fala aqui, lá no final, no verso 37, vamos lá rapidinho, 1 Coríntios 14, 37, diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Você sabia, amado, que tem muita gente na igreja que não se submete a ensinos? Você sabia que tem muita gente na igreja que se autodeclara muito espiritual, a ponto de você achar que outra pessoa não pode te corrigir em amor, ou pode te instruir no caminho correto da palavra? E o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto aqui. Por que ele está falando aqui? A partir do versículo 12 ele fala isso. A partir do capítulo 12 ele vai mencionando sobre isso, sobre os dons do Espírito. O que é que são os dons do Espírito? O que é que a importância dos dons, a variedade de dons que podem acontecer. Por que o apóstolo Paulo estava falando sobre isso? Porque tinham irmãos na igreja de Coríntios que se achavam muito espirituais. Mas, amados,
o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 12, e ele fala assim, olha, estou parafraseando, tá? Ele fala assim, olha, eu vou ensinar a vocês um caminho que é melhor do que o que vocês estão falando aí. E aí logo em seguida vem 1 Coríntios 13, onde ele descreve detalhadamente o amor. E no capítulo 14, quando a gente começou a ler aqui, ele diz assim, seguir o amor. Uma palavra que eu vi no Rema, que achei fantástico, um professor falou, foi, amados, a nossa vida de fé e oração é como um trem. Um trem, ele corre sobre trilhos. E o trilho por onde corre o trem da fé e da oração é o trilho do amor. Então, amado, se você quer ser muito espiritual, ande muito em amor. Tenha piedade com seus irmãos. Aprenda a escutar o que o outro tem para falar. Muitas vezes nós temos que ser rápidos e aptos para ouvir. Uma Bíblia fala, tardios para falar, e eu vou te falar mais, tardios em julgar. Sabe, tem muita gente que fala assim, eu não tenho muita paciência não. Está errado, amado. Está errado. E cadê suas orações em outras línguas? Cadê a sua vida de oração? Cadê o seu fruto do Espírito? Sabe, o pastor Bud, ele falava assim, amados, se você tiver que escolher, aliás, o que compete ao crente, o que é mais importante ao crente, não são os dons do Espírito, porque os dons do Espírito são concedidos pelo Senhor, não depende de você. Agora, uma coisa depende de nós, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é baseado unicamente em nós, nas nossas atitudes. E amado, quem tem uma vida de oração em outras línguas, uma vida de perseverança na fé e na palavra, tem que andar em amor. Tem que andar, não tem outra opção. Então a gente tem que muitas vezes quebrar com esses conceitos e dizer, não, porque eu sou muito espiritual, porque isso aí é uma coisa que eu não me misturo, não sei o quê. Não existe isso, amado. Jesus, que era filho de Deus, a Bíblia fala que ele antes não se usurpou da sua autoridade, mas se fez homem, fez o servo de todos nós, para que pudéssemos hoje estar aqui servindo a Ele. Amados, nós temos o maior exemplo do que é você abdicar de glória e de santidade para estar aqui como um homem comum, que foi Jesus Cristo. Então, uma vida de oração, uma vida de fé, tem que ter uma vida recheada de amor. Mas vamos voltar ao que ele fala aqui, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por que com zelo? Você já parou para pensar nisso? Por que ele não falou só, procurai os dons espirituais? Porque, amado, tem muito ensino perigoso. E para que possamos acessar os dons espirituais, é requerido de nós que nós possamos andar numa vida de santidade e retidão diante do Senhor. Eu não posso subir aqui de qualquer forma, eu não posso pegar nesse microfone de qualquer forma, eu não posso fazer a obra do Senhor de qualquer forma, independente de qual seja o nível da obra que eu estou, quer seja pregando, quer seja na recepção atendendo uma pessoa, quer seja lavando um banheiro, eu não posso estar aqui para fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, eu tenho que procurar com zelo cumprir o chamado do Senhor, com esmero, com a devida importância. E aí ele fala, mas principalmente que profetizeis. Verso 2, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala em mistérios. Então, amados, é interessante entendermos, e qual que é a importância de eu falar mistérios com Deus? Já parou para pensar nisso? Por que eu vou ficar falando mistérios com Deus?
Eu vou te dar 2 motivos aqui principais. Primeiramente, amados, quando eu e você oramos outras línguas e falamos mistérios com Deus, sabe uma pessoa que fica doida, que não entende nada? O diabo. Você quer deixar o diabo com raiva? Ora em outras línguas. Você quer deixar o diabo gemendo, tremendo assim de ódio? Ore em outras línguas. Ele fica louco, porque não consegue entender o que você está falando. Outra razão pelo qual nós precisamos falar mistérios com Deus. Tem coisas, amados, que precisam ser edificadas no meio do teu espírito, mas que a nossa alma não pode naquele momento compreender. Eu garanto a você que muita coisa que você passou na sua vida, se lá no começo tivessem te falado que você ia passar, você ia enfrentar, nunca. Você ia dizer, eu fazer isso? Vou nada. Eu largar minha família aqui no Nordeste, para ir embora para o sul do país, no interior do Paraná, nem debaixo de reza braba, como de lá no Nordeste. Vou nada. Tu tá doido que eu vou sair lá do céu, 3 mil quilômetros de distância do lado da minha família para estar aqui? Vou nada. Mas, quando nós oramos em outras línguas, geramos mistérios, ou seja, geramos situações no Espírito, em que com o tempo elas vão sendo acessadas conforme o nosso crescimento espiritual. E a terceira coisa, eu falei mas a terceira coisa que eu esqueci de mencionar, é o que a Bíblia fala aqui, amados, que a nossa mente ela fica infrutífera. Amados, quando a nossa mente ela fica infrutífera, você está anulando os seus maus pensamentos. Você começa a pensar besteira, o diabo começa a lançar dardos inflamados na sua e na minha mente, dizendo que não vai dar certo, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Você quer dissipar rapidinho esses pensamentos? Oração em outras línguas. Você começa a orar, parece que vira fumaça, daqui a pouco desaparece, você não está lembrando mais de nada. E começa a ver aquela nota dentro do seu espírito de alegria. Por quê? É o Senhor comunicando diretamente com o teu espírito, amado. A oração em outras línguas, ela é isso. Ela é uma linha direta de comunicação do meu e o seu espírito com o Senhor. Quando a gente, quem aqui gosta de seriado de televisão, essas coisas, não sei se você lembra que o Batman, aquele Batman antigão, tá? Não é o Batman de hoje, não. É o Batman do Adam West, não sei se você lembra lá. Aquele com aquela roupa toda assim, com aquela capa e tal. E ele tinha um telefone vermelho na mansão lá do Bruce Wayne, que ele ligava o telefone e aquele telefone dava direto na delegacia de polícia lá. Era o Batfone, Não sei se você lembra disso aí, Não é na minha época, não. Eu não era nascido nessa época, não, tá? Mas como eu gosto muito do Batman, eu já assisti esse negócio aí. E é interessante a gente entender que existe aquele telefone vermelho, que era o que? Era uma linha direta. Quando o comissário Gordon queria falar com o Batman, ele ligava direto o telefone, era uma via de mão dupla. E quando o Batman queria falar direto, ele ligava e comunicava. A oração em outras línguas é o nosso telefone vermelho, amado. É a ponte de comunicação direta, sem interrupção, minha e sua, com o nosso espírito, com o Senhor. Isso é a oração em outras línguas. Vê que coisa poderosa. Por isso, amado, que Jesus falou, não se ausentem de Jerusalém, até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Vocês não vão estar plenamente aptos. Por quê? Vocês não vão ter essa comunicação, essa linha direta, Espírito Santo, Espírito de Deus com o nosso espírito. Só quem pode fornecer isso é o batismo com o Espírito Santo. Aí vamos continuar o que ele fala aqui, E aí ele vai falar uma coisa interessante da oração em outras línguas que a gente queria mencionar aqui também, que é sobre a oração em outras línguas no meio da igreja. Isso é uma coisa importante. O apóstolo Paulo aqui ele fala bem, mas o que profetiza fala a homens, no verso 3,
edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O que ele está querendo dizer com isso aqui é o seguinte, amado, preste atenção. A oração em outras línguas, ela tem um propósito primordial, que é o quê? É uma linha direta de comunicação do nosso espírito com o Senhor. Você entendeu isso? Você entendeu que é uma ponte de comunicação direta sem interrupções? Isso é fundamental. É o que ele fala aqui no verso 2, né? Ele diz assim: quem fala outra língua não fala a homens, senão a Deus. Ou seja, fala diretamente ao próprio Deus. Não há nenhuma interrupção. É uma linha direta, sem nenhum tipo de interferência. Mas aí ele continua falando, amados. Precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma coisa que deve ser praticada no nosso dia a dia. Eu vou te falar mais, amado, o local de você orar em outras línguas não é na igreja, à exceção dos cultos de oração em alguns moveres específicos do Espírito Santo. A oração em outras línguas é para você usar na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, quando você acorda, quando você vai para a escola, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai deixar seu filho no colégio, quando você vai deixar sua esposa no trabalho, quando você vai trabalhar, quando você está enfrentando uma dificuldade, quando você está lavando seus pratos, quando você está fazendo a feira, está varrendo a casa, o que quer que você esteja fazendo, você pode e deve estar orando em outras línguas. Porque o intuito inicial é a edificação do nosso espírito. O meu espírito, o espírito de Arthur com o espírito de Deus, o espírito de Annelise, o espírito de Larissa, o espírito de todos que estão aqui, diretamente com Deus. Esse é o principal propósito. Porque através disso aí é que nós vamos acessar aquela chave que eu mencionei, do poder que destrava vários poderes necessários na sua vida. Mas, amados, não podemos nos confundir sobre o que é oração em outras línguas no meio do corpo de Cristo. Aí a coisa já muda de sentido. Amados, preste atenção. Versículo 4, ele diz aqui: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. No versículo 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Preste atenção no que ele está falando aqui, amados. Se eu pegar o microfone aqui, subir aqui, num culto de oração, aí eu pego o microfone e eu digo assim: vamos orar em outras línguas agora. Aí está você orando em outras línguas, está você aqui orando, aí eu pego o microfone e começo. Começa a disparar uma metralhadora de língua estranha aqui, em outras línguas. Eu estou atrapalhando você que está tentando orar. Perceba bem. E outra, vai chegar uma hora que vai todo mundo ficar em silêncio e só eu vou ficar orando aqui no microfone. Aí eu termino de orar e me sento. Em que você foi edificado? Em nada. Só quem foi edificado aqui? Eu. Mas o propósito de um culto de oração, por exemplo, numa congregação, é o quê? É que todos sejamos edificados. Então, amados, nós não podemos negligenciar essas coisas. Entenda, eu não estou aqui de forma alguma dizendo a você que você não deve orar no culto de oração. Você deve, amado, mas nós temos um Espírito que determina direções a serem seguidas. Se a direção for para todo mundo orar em outras línguas, vamos orar em outras línguas, mas nós precisamos entender que no congregar da igreja existem preceitos que o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito, já estava nos alertando. Para quê? Para que nós pudéssemos crescer em unidade. Amados, eu tenho muito cuidado com isso. Porque eu via muito isso em Campina Grande com o pastor Bud lá no nosso ministério. O pastor Bud, ele só
quando a pessoa passava a orar em outras línguas, ela não interpretava, ele corrigia. Ei, irmão, cadê a interpretação? Vem aqui agora você e interprete. Quem mandou você pegar o microfone e ficar falando aqui na frente de todo mundo? E ele falava mesmo, amado. Por quê? Porque ele dizia, o Espírito Santo, ele não age de forma desordenada. Tudo tem um propósito. Então, estamos aqui no culto de oração, é importante orarmos, é fundamental, é gostoso estarmos orando aqui, todo mundo orando em outras línguas, cada um se sente motivado pelo outro, amado, isso é glorioso, isso deve ser feito cada dia mais. Mas eu te falo uma coisa, amados, entenda também que se você está orando mais alto que os outros, você tem que ter o discernimento de subir depois e interpretar aquilo que você está orando. Por quê? Porque o corpo precisa ser edificado. Você entende isso? Olha o que ele fala aqui, outra coisa interessante. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a santificação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ou seja, não adianta ficar orando em outras línguas se eu não interpretar. Eu estou falando na comunidade. Amém? Uma coisa é a oração em outras línguas no nosso particular. Essa sim, não há necessidade alguma de interpretação. O Senhor eventualmente pode dar ou não interpretação para você, mas não necessariamente. Agora, aqueles que sobem aqui, ou que se propõem a orar em outras línguas no meio da congregação, devem estar preparados para interpretá-las, baseado na orientação do Espírito. Você entende isso, amado? Olha o que ele fala aqui, ó, no verso 13. Aliás, verso 12, quer dizer. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Amados, nós desejamos dons do Espírito. Você deseja a manifestação dos dons do Espírito aqui? Vou repetir a pergunta para você responder com mais ânimo. Você deseja a manifestação dos dons do Espírito nessa igreja? Mas para que isso aconteça, amém, glória a Deus por isso, nós precisamos progredir na edificação da igreja. O irmão Kenneth Hagin fala isso no livro dele, no prefácio, ele diz, eu em momento algum, jamais vou impedir as pessoas de fazerem isso na igreja, porque eu ainda prefiro um incêndio de pessoas que não estão entendendo, do que um avivamento no cemitério. Ou seja, é melhor você fazer isso com pessoas que desejam a palavra, a gente ir corrigindo aos poucos, do que pessoas que não querem nenhum compromisso com os dons do Espírito. Você entende isso? Mas é perceptível que nós estamos mergulhando numa nova atmosfera, numa nova unção profética e de manifestação dos dons do Espírito aqui no nosso meio. Temos visto várias palavras acerca disso aí, mas para que possamos progredir nisso, precisamos nos edificar. E por isso que o Senhor trouxe nessa noite esse ensinamento para que pudesse estar compartilhando com vocês aqui. Amém? E ele fala assim, ó, no verso 3 agora, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Amado, ele está falando aqui o seguinte, uma coisa não anula a outra. A minha e a sua oração em português, em inglês, no seu idioma nativo, não anula a tua oração em outras línguas, nem vice-versa. Ou seja, é importante que você ore em outras línguas, fundamental, mas também você precisa orar
também declarando coisas na sua língua nativa, para que sua alma, a sua mente, compreenda que você está andando em fé e acessando coisas no reino do Espírito. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você abre a despensa da sua casa, a geladeira e não tem comida. Você pode orar em outras línguas? Você deve, mas você também deve declarar em alto e bom som: eu creio que já está aqui, eu creio que já está cheio, eu creio que já aconteceu. O apóstolo Paulo fala: que farei, pois? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com a minha mente. Ou seja, vou orar em outras línguas, mas também vou orar no meu idioma nativo. A vida de oração, amados, ela tem que ter um equilíbrio das duas coisas. E é o que nós lemos no final, no verso 37 lá. Aquele que se acha muito espiritual, seja rápido em ouvir a correção como sendo um mandamento do Senhor. Amém? Precisamos entender isso, porque eu via muito isso lá, vou dar um exemplo para você. Eu vi isso muito lá em Campina Grande, tinha muita gente que era muito espiritual, né? E era o cara que só orava em outras línguas, né? Você ia falar com ele: ô irmão, Pai do Senhor, na baixada, maracabarabaxá. Aí você vai, na hora Amados, isso é altivez de espírito. É uma pessoa que se acha tão espiritual que ela não consegue falar em português ou no idioma que quer que seja com seus irmãos. Isso é pensamento do diabo no meio da igreja para confundir o corpo de Cristo, amado. E aí ele fala o seguinte agora, verso 16: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Olha o que ele está falando aqui, amados. E isso são dois ensinamentos que precisam ser compreendidos no meio da igreja. Primeira coisa, se eu vou orar por uma pessoa, você impõe as mãos sobre ela, enfim, e você começa a orar em outras línguas, uma coisa, repetindo, é a sua oração em particular. Tudo bem. Outra coisa é a sua oração diante da pessoa. A pessoa está na sua frente, ela está ouvindo você. Aí você começa, aí acaba você, amém, meu irmão. E a pessoa vai dizer, sim, e eu? Que eu recebi? Nada. É o que ele está falando aqui. Como eu vou concordar com uma coisa que eu não compreendi? Aí tem dois ensinamentos a mais que o Senhor me trouxe quando eu estava estudando sobre essa palavra. Primeira coisa, você já viu gente que vai orar na igreja e fala assim, amém. Aí todo mundo amém. Eu não falo amém. Isso eu aprendi lá em Campina Grande. Quando eu era da igreja de adolescência, eu tinha 11, 12 anos, uma pessoa foi orar, com vergonha, diz o quê? Amém. Aí quando terminou, o líder olhou e falou, eu não vou dar amém, não escutei o que a pessoa falou, não vou concordar, não entendi. Como é que eu vou concordar com um ensinamento que eu não compreendo? Como é que eu vou aceitar uma doutrina que eu não sei se é uma doutrina sã ou uma doutrina do diabo, um engano errado? Cuidado com o que você concorda, amado. Cuidado com o tipo de oração que você recebe. Cuidado com o tipo do que você vem escutando. E te digo mais, amados. Falo isso baseado numa coisa que o Espírito está falando dentro de mim. Cuidado com quem você permite que imponha as mãos na sua cabeça para orar. Cuidado. A imposição de mãos é uma doutrina bíblica em que significa transferência de unção e de poder. Agora, da mesma forma que pode transferir coisas do bem, pode transferir coisas do mal. Cuidado com o que você permite com quem ora pela sua vida. Não estou falando para você ser o altivez de espírito espiritual, que ninguém pode orar por você, que você não recebe a oração de ninguém. Não é isso. Mas saiba discernir no seu espírito quem está orando por você.
que eu estou querendo dizer com isso, amados? Tem pessoas que você sabe que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida toda errada, e a pessoa vai orar por você, amados. Saiba dentro de você que muitas coisas podem ser liberadas de forma errada. Então, cuidado com que você se submete ao tipo de oração. E, amados, outra coisa que essa palavra fala aqui. Então, primeira coisa, se eu vou orar por outra pessoa em outras línguas, eu tenho que interpretar, porque a pessoa precisa ser edificada. Segunda coisa, amados, não concorde com o que você não escutou, o que você não entendeu. Isso vale para uma oração em português, por exemplo. E a terceira coisa, amados, para encerrar, se está havendo uma oração em outras línguas, o ministro se levantou aqui, debaixo da unção do Espírito, para interpretar o que é que a igreja tem que fazer? Ficar em silêncio, amados. Você entende isso? Isso é uma coisa que a gente via acontecer, eu via acontecer algumas vezes em Campina Grande, na sede do ministério, e o pastor Bud prontamente se levantava para corrigir a todo mundo, quem quer que fosse. Uma vez o ministro dos Estados Unidos aqui orar, e ele começou a orar em outras línguas, ele começou a interpretar a oração em outras línguas, trazer uma palavra profética, e amados, eu lembro que o povo começou a gritar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e a gente não conseguia entender o que ele estava falando. Eu lembro que quando terminou, o pastor Bud pegou o microfone e ele falou: como que você concorda com o que você não entendeu? Se o Espírito está querendo falar com você e você está dando amigo, como é que você vai conseguir entender? Eu lembro que ela até deu um exemplo, se você quer correr, corra caladinho na igreja aqui, ó, mas não atrapalhe o Espírito de estar falando e ser compreendido. Então, isso é importante a gente entender. Outra vez, eu vi isso acontecer lá, ele foi orar por uma pessoa, numa conferência profética em Campina Grande, e eu lembro que quando ele estava orando sobre essa pessoa, a pessoa começou a chorar, a gritar, a não sei o quê, e eu lembro que ele pegou, olhou para aquela pessoa e falei: se aquiete, cale-se, fique quieta. Como que você vai escutar o que o Senhor tem para falar para você? Aí a pessoa na mesma hora se acalmou, se controlou, conteve-se. Por quê, amados? Porque nós entendemos que o nosso espírito, ele recebe instruções do Senhor, mas a Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Vamos para encerrar em 1 Coríntios 14, 32, que ele fala aqui. Diz aqui, 1 Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ou seja, por que um culto ela tem uma ordem? Por que o nosso culto ele começa com um louvor, e depois tem um momento de oferta, e depois tem a palavra? Por que é assim que funciona? Já parou para pensar nisso? Porque, amados, com o Senhor existe ordem nas coisas. Mas o culto é do Senhor, o Senhor se move como Ele quer. Eu concordo com você, mas existem preceitos que foram estabelecidos, amados, e eles devem ser seguidos. Por que isso? Porque Deus não é Deus de confusão, e Ele quer alcançar a todos que se reúnem aqui. Agora, como a Bíblia fala, se cada um se levantar e começar a falar um na frente do outro, alguém vai compreender o que está sendo falado? Não vai, amados. Precisamos compreender isso. Então, o nosso espírito, ele é sujeito ao Espírito Santo. Mas, por exemplo, o Senhor te trouxe uma palavra. Necessariamente você tem que dar a palavra naquele culto? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu estava aqui no culto, o Senhor me trazia uma palavra, e eu guardava aquela palavra no meu coração. Daí a pouco, passava 2, 3 semanas, um mês, aparecia o nome na escala para ministrar,
e aí o Senhor falava, lembra aquela palavra que eu te falei naquele dia? Pronto, agora é hora de você falar. Está dando para entender? Quando ele fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, é que tem revelações que o Senhor vai trazer ao seu espírito, que ele vai orientar o tempo certo para revelar. Algumas vezes vai ser no momento do culto, algumas vezes em outro culto, algumas vezes depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Já teve palavra que o Senhor trouxe a mim, que eu fiquei refletindo e meditando naquela palavra, para ser pregada depois de 1 ano. Agora, eu vou ficar dando chilique? Vou ficar, Senhor, tu me deu a palavra, não vai dar oportunidade não, é? Não, amado, tem o tempo e é o momento correto. Por quê? Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Agora, obviamente que o Espírito Santo se manifestando, os dons do Espírito em atuação, e o Espírito Santo mandar você trazer uma palavra profética, amém, amado? Faça isso. Agora, entendendo que existe uma ordem, porque tudo com o Senhor tem decência e tem ordem. Você entende isso? Então, amados, era isso que a gente queria trazer nessa noite, a importância de nós entendermos o papel de oração em outras línguas. Como falamos aqui no começo da pregação, é fundamental na vida do crente, é fundamental na vida de todo cristão, todo filho de Deus, para acessar o poder de que você necessita em todas as áreas da sua vida. Mas a oração em outras línguas é uma ferramenta poderosa na nossa vida individual com o Senhor. E quando estamos no meio da igreja, na congregação, existem alguns preceitos que o próprio Espírito estabelece para que o quê? Para que a edificação do corpo de Cristo, ela possa acontecer. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, amados. A oração em outras línguas, digo isso e repito, não é para ser usada unicamente na igreja, muito pelo contrário. É muito mais na sua casa, no seu dia a dia, do que na igreja. E a oração das línguas, ela vai te dar a chave para acessar tudo aquilo de poder que você necessita para destravar toda e qualquer coisa na sua vida, qualquer área que seja, qualquer necessidade que você eventualmente possa ter.